Id, ego e superego. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre isso na escola, quando teve aula de sociologia. E também por aí pela vida, né? Com certeza você já deve ter ouvido aquela expressão: ah, aquela pessoa tem o ego inflamado. Ah, que ego daquela pessoa. Mas por que isso? O que é ego? O que é id? O que é superego? Hoje eu vou explicar para vocês esses conceitos. E aí vai ser muito interessante, porque eu vou gravar dois vídeos falando sobre isso. Um, que vai ser hoje, que vai ser explicando o conceito do id, ego e superego, já pegando aqui um exemplo ou outro, mas fazendo com que você entenda a teoria do id, ego e superego. E vou gravar também um próximo vídeo falando só sobre exemplos de id, ego e superego na prática, na nossa vida, dando diversos exemplos para você também conseguir relacionar essa teoria à sua realidade. Hoje, então, a gente vai entender um pouquinho da teoria e no próximo vídeo a gente vai pegar aí de ego e superego muito na prática, essencialmente na prática. Mas antes disso, já queria pedir para você se inscrever aqui no canal, pois é muito importante, pois assim você fica atento a novos vídeos e ainda ajuda a gente conseguir divulgar a psicanálise para cada vez mais pessoas. Também curte aqui o vídeo, pois isso ajuda demais também. Comenta, compartilha, enfim, isso tudo é muito importante. E vamos lá, começando. Freud, né, que ele desenvolveu essas teorias, ele quando começou a estudar a mente humana, né, ele pensou formas de explicar a mente humana. E a primeira teoria que ele desenvolveu, uma das primeiras teorias de se explicar a mente humana, foi a primeira tópica, que foi do consciente, pré-consciente e inconsciente. Que eu já falei com vocês aqui bastante sobre isso, né? Principalmente do consciente e inconsciente. Mas é sempre bom relembrar, o consciente é aquilo que a gente consegue lembrar, é como se fosse uma ilha, né? E o inconsciente é aquilo que a gente não consegue lembrar, porque está reprimido no nosso ser, e é como se fosse um oceano. E esse oceano influencia na nossa ilha, né? Influencia na nossa forma de agir, de pensar. E também tem o pré-consciente, que o pré-consciente são aquelas coisas que estão guardadas na nossa lembrança, não estão assim guardadas de primeira, né, no nosso dia a dia, mas caso a gente precise lembrar, a gente consegue lembrar daquilo que está no pré-consciente de forma fácil. Por exemplo, um amigo seu chega para você e fala: pô, você lembra daquele dia, daquele aniversário do fulano de tal? Pô, você não fica pensando no aniversário que teve há anos atrás do fulano de tal todos os dias. Só que se você precisar lembrar de uma situação desse aniversário, você vai conseguir lembrar com facilidade. São essas lembranças que estão no nosso pré-consciente. Foi a primeira tópica de Freud. Só que ele foi vendo que poderia existir uma outra forma de a gente explicar a mente humana. E ele desenvolveu a segunda tópica. Essa segunda tópica, que é aí onde vem os conceitos do id, ego e superego, veio para complementar uma teoria já estabelecida, que era do consciente, pré-consciente e inconsciente. Ou seja, não veio para substituir, veio para complementar. São teorias que se complementam. Mas aí o que seria cada uma delas? O que seria o id, ego e superego? Quando a gente nasce, na nossa infância, a gente tem desejos o tempo todo que a gente não consegue frear esses desejos, a gente não consegue assimilar se aqueles desejos são plausíveis naquele momento. Esses desejos da infância, essas coisas mais primitivas, são o nosso id. O id que vem, significa isso, o id é isso. São os nossos desejos mais primitivos. E aí no id não tem contradição, não tem valores, não tem noção de certo e errado. O id são simplesmente os nossos desejos mais primitivos. Só que, conforme que a gente cresce um pouquinho, nossos pais vão educando a gente, nossos familiares, a sociedade, a gente começa a ver que não é tudo que a gente quer que a gente pode ter naquele momento. A partir daí, o nosso ego nasce. O nosso ego, então, essa segunda instância, o id é a primeira instância, o ego é a segunda. O ego, o nosso ego é a parte do nosso cérebro que começa a equilibrar os nossos desejos. No sentido de que, eu quero comer tal coisa, mas eu não vou poder comer isso agora. Eu vou ter que esperar um pouco para comer aquilo. Ou vou ter que comer, eu quero comer sorvete, mas eu não tenho como comer sorvete agora, eu só vou poder comer um pastel. E aí o nosso ego equilibra isso entre o desejo de comer sorvete e simplesmente a fome de comer algo. O nosso ego vai começando a equilibrar os nossos desejos. E o que seria o superego? O superego, conforme que a gente vai crescendo,
nossos pais, a nossa sociedade, ela vai importando na gente valores que ficam impregnados na gente durante a vida. E, ou seja, aquela noção daquilo que a gente considera certo, valores realmente que a sociedade coloca pra gente, que a gente coloca como certo realmente, né? Esse é o superego. Só que muitas vezes o superego, na maioria delas, né, se não em todas, o superego ele vai ter uma contradição com o nosso id. E aí onde é que fica o ego nisso? O ego fica no meio. O ego fica tentando se equilibrar entre os valores do superego, é onde estão o orgulho, a felicidade, a culpa, e os desejos do id. Que o id não sabe o que é valor, não sabe o que é contradição, não tem noção de certo e errado. Aí o ego tem que se equilibrar. E aí onde é que está o segredo disso, né? Como construir um ego saudável? Um ego saudável é um ego forte. É um ego que consegue se desenvolver forte, no sentido de que um ego consegue equilibrar tanto o superego quanto o id. É um ego que consegue refletir sobre essas duas instâncias e consegue entender qual é o melhor caminho seguir. Ele consegue conciliar tais instâncias, consegue conciliar tais senhores. Ou seja, esses são os três senhores que comandam a nossa vida: id, ego e superego, que vieram para complementar a teoria do Freud de consciente, inconsciente e pré-consciente, se relacionam. Em futuros vídeos a gente pode falar mais sobre isso. Por exemplo, o id tem tudo a ver com o inconsciente, os nossos desejos mais primitivos, né, que são o id, eles estão muitas vezes no nosso inconsciente, que são aquelas coisas da nossa criança lá de trás. E aí vem o nosso ego e superego, que vão ter partes tanto do ego quanto do superego que vão estar no nosso inconsciente também, e outras partes que vão estar no nosso consciente. E em vídeos mais futuros a gente pode aprofundar mais sobre isso, para não confundir a sua cabeça nesse momento. O mais importante é você entender agora isso: id, desejo primitivo; superego, valores, culpa, coisas que a sociedade coloca na gente e que a gente internaliza aquilo; e o ego é como que a gente vai equilibrar isso, como que a gente vai refletir sobre id e superego e escolher a nossa forma de viver, a nossa forma de se enxergar e de se portar na sociedade. No próximo vídeo, eu vou citar aqui só exemplos sobre id, ego e superego na nossa vida prática, que aí vai ser muito importante, onde você vai conseguir ver essa teoria que eu estou falando na prática. Você vai com, caramba, então é isso, então é nesse exemplo. Pois se eu fosse gravar aqui seria um vídeo muito longo e poderia confundir você. Eu acho que dessa forma vai ficar mais didático e vai ficar melhor para o seu entendimento, e assim a gente pode pegar muito mais coisas. Eu espero que você tenha gostado e muito obrigado, tamo junto, valeu! E se ficou alguma dúvida, joga aqui nos comentários, me segue nas redes sociais, pode perguntar por lá, me segue lá também, pois isso é muito importante. E a gente vai trocando essa ideia sobre id, ego e superego, que é super interessante, tá bom? Valeu!